O Senhor, Ele está usando a minha vida nessa noite para entregar um recado para você que está entrando aqui agora. E o Senhor se apresenta para a sua vida como proteção e livramento. Ainda na madrugada, o Senhor, Ele me entregou um rolo muito forte, um rolo espiritual. E Ele disse que nessa noite, a paz do Senhor Jesus, Michele Lopes, seja bem-vinda, boa noite, perdão. Adriano Amaral também está entrando agora, Doralice. Abram a Bíblia de vocês em Salmo 121, verso 3. É um salmo de proteção. E nesta madrugada, como eu estava dizendo, meus irmãos, boa noite, Lucilane Rock Hotmail. Seja bem-vinda também. Salmo 121, 3, o Senhor falou ao meu coração e Ele disse que nessa noite eu falaria para pessoas que estão sendo atacadas pelo inferno. O inferno está furioso com a sua vida. E nós sabemos, meus irmãos, que quando o inferno se levanta é porque o Senhor tem coisas novas, tem bênçãos na nossa direção, tem coisas novas para serem liberadas para nossas vidas. Mas é necessário, meus irmãos, que nós andemos atentos, que nós venhamos a fortalecer as nossas rotinas de oração, rotina espiritual, fortalecer a nossa intimidade com o Senhor, renunciar cada vez mais às coisas deste mundo, fazer propósitos de oração, jejuar. Eu estou num propósito de oração já há alguns dias, um propósito de jejum pela vida de todos vocês. Eu estou intercedendo diariamente pela vida de todos. O Senhor colocou no meu coração de abençoar a vida de vocês, entregando a palavra de Deus todos os dias aqui no canal, mas eu também estou aqui para ser um intercessor pela sua vida. O Senhor, Ele conhece você, eu não te conheço, mas o Senhor conhece a sua vida, Ele conhece a sua rotina, Ele sabe das suas fragilidades, Ele sabe das lutas, das dificuldades que você tem enfrentado até aqui, mas é como eu digo, em todos os cultos que eu participo com vocês aqui, o Senhor, Ele não chega atrasado e Ele não chega na frente, Ele chega na hora e no momento certo. E nessa noite eu anotei o recado que o Senhor ministrou ao meu coração na madrugada passada, dizendo assim, ó: neste dia o Senhor manda te dizer que você não vai cair, Ele não vai permitir a sua queda, você não será envergonhado e você não será envergonhada. O Senhor diz que aqueles que têm se levantado contra a sua vida não prevalecerão, não serão capazes de te derrubar. Não conseguirão levantar armadilha suficiente para paralisar aquilo que o Senhor confiou a você. O propósito que o Senhor tem na sua vida é muito maior do que os levantes do inferno que você tem enfrentado, os levantes do inimigo que você tem sofrido. E tem pessoas, infelizmente, nessa terra aqui, meus irmãos, que são ferramentas do inferno. São pessoas que dão muita legalidade no mundo espiritual para demônios e se levantam sim contra nossas vidas. Mas é necessário que vocês entendam que a nossa luta, né? A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 6:12, que a nossa luta não é contra sangue nem contra a carne. A nossa batalha espiritual todos os dias. Por isso a importância de nós orarmos, buscarmos a presença do Senhor, buscarmos a presença de Deus continuamente para que a gente não venha cair nas armadilhas, nos laços do adversário. E nessa noite abençoada, o Senhor, Ele manda te dizer: filho, filha, descansa o teu coração. Eu estou te guardando, eu estou te protegendo e eu não permitirei a sua queda, diz o Senhor para você nessa noite. Eu vou continuar aqui o recado que o Senhor pediu que eu anotasse na madrugada, e tem um mistério muito forte por esses dias. Conforme o Senhor vai ministrando, né? O Senhor Espírito Santo vai ministrando ao meu coração. Eu estou criando o hábito de fazer anotações para não esquecer aquilo que o Senhor libera, né? Naquele momento, né? Em que a gente está na presença do Senhor. E Ele está dizendo assim, ó: quem te sustenta sou eu, meu filho. Quem te sustenta sou eu, minha filha. A tua proteção sou eu, quem te guarda sou eu. E ninguém poderá amaldiçoar aquela a quem Deus abençoou. Peço perdão aos irmãos pela minha voz, eu estou um pouco gripado, meus irmãos. Houve uma queda brusca aqui na minha cidade de temperatura, eu não sei de onde você é. Pode deixar aí a cidade de onde você está. Eu estou aqui em São Paulo, na capital, e está frio, né? Por esses dias caiu a temperatura, tá chovendo bastante, e a gripe pegou o vaso aqui, né? E como eu estou no propósito de oração, de jejum, de renúncia, a nossa imunidade baixa é até aí natural, e a gente vai fazendo a reposição de vitaminas, né? Ao longo do dia. E o Senhor, Ele está usando a minha vida nessa noite para falar com você que está aí do outro lado. Descansa o teu coração. A proteção de Deus, ela é na sua vida. O Deus Todo-Poderoso não se engana. Ele te escolheu.
Ele te chamou para viver algo novo nessa terra, para viver um tempo novo. E o inimigo ele vai se levantar sim. Ele vai levantar oposição contra a sua vida. Isso é um processo natural para quem vive as coisas espirituais, para aqueles que estão na presença do Senhor. E nessa madrugada o Senhor me entregou um rolo profundo, dizendo que aqui tem pessoas que o inimigo está esperando só uma brecha para te colocar num cenário de vergonha, para te derrubar. Mas a palavra para você nessa noite, lá em Salmo 121, 3, diz assim, ó: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não toscanejará. No versículo 4 ainda diz mais: eis que não toscanejará e nem dormirá o guarda de Israel. Ou seja, nós servimos a um Deus, nós oramos a um Deus que ele é poderoso. Além de ser onisciente, onipresente e onipotente, ele não descansa, ele não dorme, nada escapa aos olhos do Senhor. E ele está usando a minha vida nessa noite para te abençoar, dizendo: meu filho, minha filha, para a sua vida hoje eu me apresento como proteção. Eu sou proteção para você que está aí do outro lado, diz o Senhor. E tem pessoas esperando só uma brecha, uma situação para te colocar no cenário de vergonha. Tem pessoas que se incomodam e muito com a sua vida, com a luz que você carrega. E você sabe que a luz que você carrega não é sua, é a luz do Espírito Santo, é a luz de Deus na sua vida. E o Deus Todo-Poderoso, ele está me usando para te dizer: para você eu sou proteção, meu filho. Para você eu sou proteção, minha filha. E o Senhor me disse mais: aqui tem pessoas que estão sendo atacadas espiritualmente, e onde o inimigo está levantando pessoas, criando situações para destruir relacionamentos. Não é em vão você estar aqui nessa noite. E o Senhor, ele pede que você vigie com pessoas que te elogiam demais, com pessoas que trazem presentes de forma constante para você, dizendo que se agrada da sua vida, que está tentando te agradar de alguma forma, te abençoar. Vigia com presentes, vigia com bajulação, esses elogios constantes. Vigia, meus irmãos. O inimigo, ele é astuto e ele só espera uma falha nossa, ele espera só uma brecha para nos colocar em situação de vergonha, onde ele venha nos expor, onde ele venha trazer um tempo de vergonha para nossas vidas, mas está repreendido, está neutralizado, está cancelado toda a afronta do inimigo contra a sua vida. E o Senhor diz mais: tem pessoas sempre levantando oposição a você, porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa transparente, porque você é uma pessoa sincera. O Senhor disse que eu falaria para pessoas que têm essência, são pessoas que têm personalidade, são pessoas que não se curvam a opiniões contrárias, são pessoas que têm muita fé em Deus e não se curvam a pessoas que querem ditar as suas escolhas, ditar o ritmo da sua vida, ditar aquilo que você tem que fazer. Então tome cuidado. O Senhor disse para mim nessa madrugada que tem pessoas que estão sendo setadas por inveja, e essa inveja tem sido de forma constante. Tem pessoas tentando destruir o teu relacionamento, destruir a sua vida conjugal, mas o relacionamento é do Senhor. O teu relacionamento pertence a Deus. E se Deus uniu você e o seu cônjuge com um propósito, quem é o inimigo para dizer o que vai acontecer na sua vida? E ele te diz nessa noite: filho, filha, abre teus olhos, comece a orar mais, jejue mais, desça na presença do Senhor, porque nessa noite o Senhor é proteção. E nessa noite abençoada, meus irmãos, o Senhor usa a minha vida para te dizer assim, ó: hoje, meu filho, hoje, minha filha, eu estou te guardando, te protegendo daquilo que os teus olhos não veem, daquilo que os teus ouvidos não ouviram, de lugares que você não se assenta, lugares que você não tem acesso, mas o Senhor está em todos os lugares. Ele ouve conversas que você não ouve, ele sabe de coisas que você não sabe. E ele tem visto situações que o inimigo tem levantado contra a sua vida que não está agradando a Deus. E ele está jogando por terra esse levante do inferno contra a sua história, contra a sua vida. Diz o Senhor para você nessa noite. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Salmos 33, 20, que o Senhor é a nossa esperança e ele é o nosso auxílio, ele é a nossa proteção. E o Senhor, ele se apresenta para você neste dia abençoado. Eu sou proteção. A palavra diz lá em Salmos 91 que ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro, laço do caçador em algumas traduções, é armadilha.
É o inimigo tentando atingir a mim e a você que está aí do outro lado com armadilhas. Mas a palavra do Senhor diz também lá no livro de Isaías, entreguei essa palavra, se eu não me engano, ontem, Isaías 54:17, que nenhuma ferramenta forjada contra a minha e a sua vida vai prosperar. E toda língua que se levantar contra mim e contra você em juízo será condenada, porque nós somos a herança do Senhor nessa terra. E o Senhor, ele está no controle da minha e da sua vida. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, no livro de Lucas, anotei alguns versículos bíblicos que traçam aí um paralelo com a palavra que está sendo entregue para te abençoar nessa noite. Lá em Lucas 21:17-19 diz assim, ó: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aqui é o Senhor Jesus dizendo aos discípulos, né? Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Ou seja, o Senhor, ele te conhece, ele sabe das suas fraquezas, ele conhece as suas limitações, ele sabe dos dias em que você sente no coração o desejo de parar, ele sabe quando o ataque do inimigo é constante, levantando pressão contra você, tentando fazer com que você pare na caminhada, que você desista dos propósitos que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Mas o Senhor, ele não permitirá a sua queda. Salmo 121:3, eu repito aqui, ó: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não toscaneja, ou seja, ele não descansa, ele não dorme, ele não pisca. E ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele está em todos os lugares, ele ouve conversas que você não ouve, ele sonda pensamentos, ele sonda corações. E tem pessoas extremamente invejosas, pessoas que têm se levantado às ocultas contra você, levantando conversas que talvez você nem saiba, nem chegou ainda ao seu conhecimento, mas fique em paz. Não vá tomar satisfação se você já sabe quem é, não vá abrir discussão. Ore ao Senhor, entregue essas vidas dessas pessoas que têm se levantado contra você nas mãos de Deus, porque quem faz justiça é o Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que o Deus Todo-Poderoso, ele é amor, mas ele também é justiça e ele é fogo consumidor. E a ele pertence a justiça, a ele pertence a vingança, a ele pertence a vida, a ele pertence a morte. Então, nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos maiores do que ninguém, mas quando nós decidimos andar com retidão na presença do Senhor, quando nós buscamos a Deus constantemente, nós temos uma vida de oração, a proteção do Senhor, ela está sobre nossas vidas. É a palavra do Senhor que garante que nós somos guardados e somos protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. E nessa noite abençoada, o Senhor manda te dizer: nada será suficiente para impedir o propósito que eu tenho na sua vida, meu filho, o propósito que eu tenho sobre a sua vida, minha filha. Te diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz à sua igreja. A palavra do Senhor diz assim lá em Salmos 91:7, que 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Nada é capaz de deter o nosso Deus. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 43:13, agindo Deus, quem é que pode impedir? Agindo Deus na minha vida e na sua vida, quem é que vai poder parar aquilo que o Senhor determinou? Amém, meus irmãos? Lá em Isaías 31, verso 5 diz assim, ó: como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Quando ele diz Jerusalém, o Judá, ele está se referindo a nós, o povo dele. E ele diz assim, ó: ele a protegerá e a livrará, e a poupará e a salvará. Olha como a proteção de Deus é viva em nossas vidas. Pode se levantar o faraó, o espírito do governador, pode levantar a legião de demônios, o inferno inteiro. Pode fazer trabalho de feitiçaria. Aqui tem casais que estão sendo setados no mundo espiritual através de trabalhos de feitiçaria. O Senhor disse que eu falaria aqui com casais e ele me trouxe uma revelação e eu anotei. O Senhor disse que aqui tem pessoas que o inimigo está levantando trabalhos espirituais através de pessoas que mexem com os movimentos espirituais do outro lado, né? Pessoas que servem aos espíritos malignos. E tem pessoas aqui em que foram feitos aí em terreiros trabalhos de feitiçaria, onde há um boneco virado de costa para o outro, cercado por velas, e nesse trabalho tem fotografia. Ou seja, o inimigo, ele encontrou, através de alguém, acesso à sua vida.
E isso é muito grave, meus irmãos, é muito sério. Se nós não estivermos revestidos pela graça, pela proteção do Senhor, se nós não estivermos na presença de Deus, orando constantemente, tendo uma vida espiritual ativa, o inimigo ele nos derruba. Ele tem força, mas o poder, a última palavra sempre vai ser do Senhor. E tem situações que Deus permite exatamente para fazer com que eu e você nos levantemos. Deixamos a sonolência espiritual. Então vigie, ore cada vez mais, jejue pelo seu relacionamento. Eu estou sendo específico essa noite porque o Senhor falou muito ao meu coração sobre relacionamentos. Aqui tem pessoas que estão sendo altamente invejadas na vida sentimental. O seu relacionamento está sendo acometido por inveja e já tem pessoas se movimentando no mundo espiritual para tentar trazer a separação para dentro da sua casa. E a gente sabe quem é que divide ambiente, é o inimigo. O Senhor, ele não vem para trazer divisão em local nenhum. E se você está passando por crises no seu relacionamento, está passando por situações que você percebe dentro da sua casa que não é normal, comece a levantar um clamor a Deus, comece a orar. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias que se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, você o encontrará. Lá em Jeremias 29:13 e em Jeremias 33:3 a palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ou seja, se você buscar o Senhor no secreto, ele vai te revelar aquilo que está acontecendo à sua volta, porque quando nós não temos a sensibilidade espiritual, é complicado, meus irmãos. O inimigo, ele vai agindo muitas vezes no silêncio. Ele anda, né? A palavra diz que ele anda no sapatinho de algodão. Ele vai lançando armadilhas. Tem a famosa bondade, né? Travestida de segundas intenções. Então é complicado. Ore a Deus, busque ao Senhor, seja constante nas suas orações. Se você já percebeu que o seu relacionamento está passando por situações difíceis, você está sendo atacado espiritualmente, e o nosso corpo ele reage, ele sente. Tem dias que nós andamos angustiados, tem dias que o inimigo levanta uma opressão, um sentimento de tristeza muito forte, a gente fica desanimado, a gente não tem vontade de fazer nada, de buscar a Deus. O inimigo vai criando situações para criar um distanciamento entre você e a pessoa que você ama. E é complicado, meus irmãos. O mundo espiritual, ele é ativo, ele não para. E muitas vezes, quando nós estamos cansados, desanimados, aí é que ele se levanta com fúria. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele está usando a minha vida para te dizer: não vai haver queda, não haverá vergonha no seu cenário. O Deus Todo-Poderoso está no controle da sua vida. Você está aqui essa noite e o Senhor, ele está marcando esse encontro para abrir os teus olhos, para mostrar para você que ele é soberano, que a última palavra na minha e na sua vida sempre virá do Senhor, mas nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos orar cada vez mais, nós devemos buscar ao Senhor cada vez mais, renunciar, sabe? A gente tem que alimentar o nosso espírito. A luta é constante entre a nossa carne e o espírito. E aí a gente tem que fazer uma escolha, a gente tem que tomar decisões diárias. A gente tem que alimentar a nossa espiritualidade. A gente tem que fortalecer o nosso espírito através das orações. Lá em Salmos capítulo 3, dos versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: ó. Senhor, muitos são os meus adversários, aqui é o salmista. Muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito. Deus nunca o salvará, mas tu, Senhor, é o meu escudo, quem me protege. És a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clame em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Ou seja, até quando você dorme, o Senhor, ele te protege, até quando você está descansando. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele é justo. Se você está andando na presença do Senhor, renunciando às coisas lá de fora, se você tem andado, assim como o servo de Deus Jó, em retidão, mesmo que você esteja passando por provas, seja em vida sentimental, financeira, vida espiritual, está passando por um processo, por um vale nas mãos do Senhor, fique tranquilo.
O Senhor, ele está caminhando com você, ele não vai permitir a sua queda, mas nós devemos ser constantes. O que diferencia eu e você na presença do Senhor são os joelhos dobrados. A oração, ela é uma chave e nunca vai mudar isso. A própria palavra nos ensina. A oração sempre vai ser o elo de conexão entre nós e o Deus Altíssimo Todo-Poderoso, o nosso Pai. A religião lá fora, eles te apresentam um Deus. Mas quando você busca o Senhor e você começa a se aproximar de Deus através da palavra, começa a entender o sentido daquilo que Deus estabeleceu sobre a sua existência, o Senhor Jesus, ele te apresenta o Pai. E só conhecem o Pai aqueles que são adoradores de verdade, aqueles que buscam o Senhor em espírito. Não adianta eu ir para a igreja todos os dias ou ir quarta e domingo se eu não tenho uma vida espiritual ativa. Eu sou fortalecido enquanto eu estou lá no culto na igreja adorando ao Senhor. Mas e os outros dias da semana? Eu vou andar como um carro vazio? Com combustível na reserva? Não. Eu tenho que ser vigilante. Por isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos vigiar antes de orar. Então a luta é constante, as batalhas sempre existirão, os levantes do inferno contra a minha e a vida de vocês sempre irão acontecer. E é normal que isso aconteça e até um sinal é Deus permitindo que tal situação aconteça na sua vida para mostrar que você está andando no caminho certo. Porque quando não acontece nada na sua vida, é sinal que você não está agradando a Deus, e sim você está agradando os desejos da sua carne. Então nós devemos ser constantes na presença do Senhor, meus irmãos. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 97, verso 10 assim, ó. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Posicionamento. Pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Olha que profunda essa palavra, vou ler de novo, ó. O Espírito Santo está mandando eu ler de novo. Odeiem o mal. Ou seja, odeiem as coisas erradas, as coisas ruins. Tenha ódio do adversário da sua alma. Eu não estou dizendo para você odiar pessoas. Odeiem o mal, tudo aquilo que se levanta para te abater. E como que eu faço para combater aquilo que tenta me derrubar todos os dias? Joelho no chão, cara no pó, jejum. A palavra do Senhor diz que há certas castas de demônio que só são expelidas, que só são expulsas com jejum e oração. Então, se você está passando por um tempo em que você está percebendo que coisas estranhas estão acontecendo dentro da sua casa, está acontecendo em determinadas áreas da sua vida, é o Senhor te convidando a descer, a orar cada vez mais, a renunciar, alimentar o seu espírito, fortalecer o seu espiritual. E eu vou repetir aqui, ó, o Espírito Santo está pedindo, filho, repita novamente Salmos 97:10 para o meu filho e para minha filha. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Em Eclesiastes 7:12 diz assim também a palavra do Senhor. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Ou seja, quando é que a sabedoria chegou em nossas vidas? Quando nós estamos conectados a Deus, quando nós estamos num relacionamento firme com Deus em todos os momentos. Por quê? Nós somos dotados de capacidade, de inteligência, nós podemos crescer aqui neste mundo nas áreas que nós escolhemos buscar formação, buscar crescimento, mas a sabedoria ela procede do alto. Só Deus concede a sabedoria. E o que é a sabedoria? É você ter o discernimento para fazer escolhas corretas, para ser sensato naquilo que você decidiu viver, naquilo que você escolheu para a sua vida, porque há a lei da semeadura, tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele irá colher. Entendeu? E eu não posso ficar esperando os problemas chegarem na minha vida para eu tomar uma atitude, tomar uma decisão, não. Eu tenho que me precaver. Se eu já comecei a perceber que o mundo espiritual começou a me dar sinais porque está acontecendo coisas estranhas na minha vida, o que eu tenho que fazer? Talvez eu não esteja orando mais da maneira que eu orava há um tempo atrás, alguns dias atrás, alguns meses, alguns anos atrás. E é o Senhor tentando nos alertar da importância da gente manter aqui, ó, o equilíbrio na nossa vida. Entendeu, meus irmãos? Então, assim, vigiem, o inimigo está furioso com a vida de vocês, mas maior é o Deus Todo-Poderoso que te protege, que te guarda e te livra das obras do mal
das obras do inferno. Para finalizar nessa noite, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor lá em Provérbios capítulo 13, versículo de número 6. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Você tem andado de forma íntegra na presença de Deus? Eu creio que sim, porque se você está aqui recebendo este recado, é o cuidado do Senhor alcançando a sua vida. Mas vigie, tome cuidado, porque muitas vezes o inimigo, ele vem com os pratinhos aqui, ó, te oferecendo coisas boas, te oferecendo elogios, fazendo convites. Vigiem com convites. Eu aprendi algo que é profundo e eu carrego para a minha vida. E eu já percebi muitas vezes, e Deus me deu vitória em algumas situações. Quando nós estamos próximos de receber uma bênção do Senhor, o inimigo sempre vai trazer algo parecido àquilo que Deus disse que faria na sua vida. Mas como discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do inferno? Eu tenho que estar com a minha vida espiritual alimentada, ativa. Eu tenho que ter vida de oração constante. Eu já disse em outras reuniões aqui, em outras lives, né, em outros cultos aos irmãos, que existem horários dos dias que são específicos para que a gente busque a presença do Senhor, e são horários que são chaves de resposta. Entendeu? Na madrugada, entre as 2 e até as 4 horas da manhã, se você decide buscar o Senhor, você não tem ideia do que o Deus Todo-Poderoso vai começar a derramar sobre a sua vida. Você vai desenvolver um relacionamento tão profundo com Deus que você vai começar a ficar sensível à voz dele. Você vai entender, você vai discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não é. Aquilo que procede do mal ou aquilo que procede da carne. Existem horários que são profundos, meus irmãos. Na madrugada, se você buscar Deus na madrugada, você não tem ideia do que o Deus Todo-Poderoso vai derramar sobre a sua vida. E eu já disse aqui em outras oportunidades, que as maiores bênçãos que você tem para receber dos céus não são bênçãos terrenas, são as bênçãos espirituais, são os dons, são os talentos que o Senhor vai desenvolver em você. É o discernimento de espírito que você vai passar a ter. Vai vir uma sabedoria sobre a sua vida que nem você vai conseguir entender como foi que isso aconteceu dentro de você, como foi que o seu intelecto começou a entender as coisas espirituais. Porque o Senhor, ele começa a te dar olhos e ouvidos espirituais. Até quando você lê a palavra de Deus em jejum, quando você está em renúncia, quando você está em propósito de oração, é diferente. Os seus sentidos, eles ficam aguçados. Você começa a discernir o que o Senhor está tentando falar para você na palavra. Porque a primeira revelação que você recebe de Deus não é dos profetas. Não é daquele que prega a palavra todos os dias, daqueles que vocês acompanham diariamente, seja nas redes sociais ou nos cultos, na igreja que você visita, que você frequenta. O Senhor, ele sempre vai falar conosco primeiro através da Bíblia, através da palavra. E se você não estiver entendendo a voz de Deus, aí ele começa a usar situações, lugares, ele cruza você com pessoas que vão ser chave de resposta para você entender o que você precisa fazer, qual é o posicionamento que você tem que ter naquele momento, qual é a direção correta a ser tomada. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 19, versículo de número 105, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Ou seja, quando a gente busca a palavra de Deus, quando a gente tem uma rotina firme de oração, o Senhor ilumina os nossos caminhos, Ele ilumina as nossas escolhas. Você dificilmente fará escolhas erradas, tomará decisões que venham a trazer tristeza, dor, sofrimento. Aqui eu estou falando com pessoas que têm sofrido muito com gente invejosa, com gente fofoqueira, com gente mentirosa. Aqui eu estou falando com pessoas que estão sendo invejadas e nem sabem. Por quê? Porque tem muitas pessoas à sua volta que vêm com palavras dóceis, falando aquilo que você quer ouvir, trazendo falsos conselhos. Tomem cuidado. O bom conselho sempre vem regado aqui, ó, da sabedoria divina, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única que eu conheço que não falha. Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Ou seja, nós servimos um Deus, um Pai que não muda. Ele sabe do que nós precisamos. Não são as pessoas lá fora que sabem aquilo que você precisa. Não são as vozes que você tem dado ouvido que sabem o que é melhor para você. Vigia. Tome cuidado. O inimigo está esperando uma brecha só para te derrubar.
para te trazer vergonha, para tentar trazer um ambiente de discórdia dentro da sua casa, de divisão, de contenda, de brigas, de discussões. E talvez se isso já esteja acontecendo na sua casa, encerra isso. Aqui tem casais que estão dormindo brigados. Não faça isso. Discutir, tem as diferenças, é algo absolutamente normal. Eu sou casado, eu tenho as minhas diferenças com a minha esposa, mas nós combinamos algo, nós dialogamos muito. Nunca dormir com as diferenças pendentes, porque isso mexe com o espiritual e é a brecha que o inimigo espera para entrar no seu relacionamento e trazer distanciamento, trazer o orgulho, aquele negócio, eu não vou ceder não, ele tá errado, ela tá errada. Eu não vou pedir perdão para ela não. Tem gente que vai dormir na sala, você não sabe o mal que você tá fazendo para sua vida sentimental, para sua vida conjugal. Tem gente que vai dormir no sofá, tem gente que dorme no chão. Não, tá brigado, vai lá, ceda, mesmo que você esteja certo, ceda e peça perdão. Reconheça que você também é falho, que você não é o dono da verdade, que você não é a dona da verdade. Senão você vai abrir uma brecha terrível para o inferno entrar dentro da sua casa e destruir sua vida sentimental. E tem pessoas que estão aqui, só esperando o momento certo, a hora certa, para fisgar aquilo que é seu. Mas eu declaro nessa noite abençoada que nada poderá impedir os planos de Deus na sua vida. E a sua vida sentimental pertence ao Senhor. Quem guarda você é Deus. Quem cuida da sua casa é Deus. Quem cuida dos teus filhos é Deus. Quem cuida do seu esposo, do seu marido, da sua esposa, do seu marido, perdão, é Deus. E Ele não vai permitir que você caia nesse laço do adversário. O Deus Todo-Poderoso, Ele usa a minha vida nessa noite para te dizer: é tempo de vigilância. Tem coisas novas que você vai viver ao longo desse ano. E o inimigo, ele está furioso. E ele só está esperando uma brecha, um momento para te derrubar. Mas a palavra do Senhor nos ensina: Deus envia anjos e eles permanecem aqui, acampados ao nosso redor, nos protegendo e guardando em todos os nossos caminhos. Porque Ele não dorme, porque Ele não pisca, porque Ele não erra, porque Ele não mente, porque Ele não falha. O Deus Todo-Poderoso não falha. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós dependemos de Deus a todo momento. Nós não somos absolutamente nada sem a presença de Deus. Nós somos pó, nós somos barro. E nós voltaremos ao pó. Mas como é que nós voltaremos quando chegar esse grande dia? Eu quero ter um encontro com o meu Senhor. Eu quero chegar lá e dar um abraço nele, agradecer pelas misericórdias que Ele derramou todos os dias sobre a minha vida. E eu creio que com você não é diferente. Vigia, vaso. Vigia, varoa. Não dê brecha. Fecha tudo quanto é brecha que você já percebeu que está acontecendo aí dentro da sua casa. Vigia. Peça perdão para quem você tem que pedir perdão. Perdoe quem você sabe que você precisa perdoar. Não deixe o inimigo te enganar trazendo orgulho, trazendo raiva, sentimento de ódio, trazendo engano dentro do seu cenário. Aí tem pessoas no seu ambiente de convivência, no teu ciclo social, que já deveriam ter saído da sua vida, saído da sua casa, e você está permitindo ainda que essas pessoas façam parte do seu dia a dia. O inimigo, ele vem com sapatinho de algodão, falando bonito, só esperando o momento certo de agir. Fecha a brecha. Unge a sua casa, ora pelo seu esposo, ora pelos seus filhos. Pega aí um azeite, consagra em oração, unge a cabeça dele, declara palavras de bênção dentro da sua casa. Declara que a proteção do Senhor é sobre a sua vida, sobre as pessoas que você ama, sobre a vida dos teus pais, para quem é solteiro, sobre a vida dos teus irmãos. A oração de um justo vale muito em seus efeitos, diz o Senhor nessa noite. Ore mais, busque mais a Deus. Eu disse aqui, a madrugada é uma chave de resposta para você que está tentando se aproximar cada vez mais das coisas de Deus. E aí tem o horário das 3 da tarde. A palavra do Senhor diz lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que houve um milagre através da vida de Pedro e João na hora 9. Segundo o calendário hebraico, segundo o relógio hebraico, né, o fuso horário daqui para lá, 3 horas da tarde. Tem o horário da viração, às 18 horas.
É o horário em que o Senhor visitava, conforme o Testamento Antigo diz lá em Gênesis, Adão e Eva. Todos os dias o Senhor se relacionava com Adão e Eva antes deles caírem lá no Éden. À meia-noite, oração de autoridade, quebra de ataques espirituais, de correntes e cadeias espirituais. Quando você decide usar a autoridade que o Senhor te deu e começa a declarar dentro da sua casa palavras de bênçãos, o inimigo bate por retirada. Eu já passei por batalhas espirituais terríveis, meus irmãos. Eu já estive em alguns momentos frente a frente com o inferno. E o Senhor permitiu exatamente para me capacitar, para que hoje eu estivesse aqui falando para você que está aí do outro lado, abençoando a sua vida e trazendo direcionamentos importantes para você não abrir mão das promessas que o Senhor te fez. O seu casamento, o seu relacionamento, a sua família, os seus pais, os seus filhos, é promessa de Deus. A sua casa, a sua família pertence ao Senhor. E normalmente o Senhor levanta um, levanta dois na família, exatamente para serem colunas espirituais naquele lugar, para não permitir que o inferno venha trazer destruição, devastação para dentro da nossa casa, trazer discórdia, briga para dentro da nossa família. Mas a gente sabe que a luta é constante. O inimigo, ele sempre vai usar aqueles que dão legalidade. E normalmente a pessoa começa dando legalidade nos pensamentos e verbaliza aquilo que está pensando. É só a brecha que ele precisa. Talvez a brecha que eu estou mencionando aqui seja as suas palavras dentro da sua casa. Então é tempo de vigilância. Saiba que o Deus Todo-Poderoso não se esqueceu de você. O cuidado que Ele tem na sua vida é grande. Grande tem sido os livramentos do Senhor na sua vida. E o Deus Todo-Poderoso, Ele está usando a minha vida para te dizer: eu não permitirei a sua queda. Eu não permitirei que você caia. Não haverá vergonha no seu cenário. Rosângela Gobi, o Senhor está falando com você, minha irmã. Há um propósito de Deus na sua vida e Satanás está tentando te parar. Satanás está tentando trazer tristeza, angústia. Você fica com aquele sentimento de opressão e você não sabe de onde vem aquele sentimento. É o inferno se levantando contra a sua vida. E muitas vezes, quando isso está acontecendo, você percebe que o seu coração está batendo numa rotação diferente, você está acelerada. E vem aqueles pensamentos intrusivos, pensamentos ruins, sempre mentalizando coisas ruins, coisas negativas. Você tem que começar a repreender esses pensamentos já. Repreenda. Declara aí dentro da sua casa: a sua farra acabou, Satanás. Foi até hoje. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder na sua vida. Quem é o inimigo para dizer que vai fazer algo contra você? Quem é ele para decidir o que você vai viver? Quem tem poder é Deus. E quando Deus dá uma ordem, até ele tem que abaixar a cabeça. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Jó que o inferno usou a esposa de Jó quando começou a tribulação na vida dele, dizendo que era para ele amaldiçoar a Deus. Só que Jó não se curvou. Ele sabia quem é que estava por trás daquela fala. A palavra do Senhor diz em Jó 1, capítulo 21, que em nenhum momento Jó blasfemou, não houve transgressão de Jó, não houve pecado de Jó contra Deus. Integridade, retidão, fé, resiliência ao momento. Jó foi um servo de Deus que ficou todo entumorado, todo acometido por enfermidades, por doença. Mas em nenhum momento o inimigo conseguiu desviar ele do Deus Todo-Poderoso, do Pai dele. Não conseguiu quebrar o relacionamento que ele tinha com Deus. E olha que o inimigo foi astuto. Quando o inimigo conversou com Deus e Deus permitiu que Satanás tocasse a vida de Jó, Satanás disse para Deus assim: também você protege ele com a sebe, né, com o muro de fogo. Tudo que o Senhor deu na mão dele é guardado pelo Senhor, é abençoado. Jó é abençoado em todos os cantos, em todas as áreas. Olha como ele é astuto. E aí ele pediu para Deus que o Senhor permitisse que ele tocasse. E Deus falou: tá bom, você vai tocar, mas você só não vai tocar na vida dele.
Porque Jó conhecia, Deus conhecia Jó. Deus sabia quem era o servo Jó. E Deus te conhece. Ele sabe das suas fraquezas, ele sabe das suas limitações, ele sabe dos seus medos. Só que o medo também é uma escolha, é uma decisão. Repreenda todo medo que tenta invadir o seu subconsciente. Repreenda toda a negatividade que tenta permear aqui, ó, a sua mente. Se o inimigo tomar a sua mente, ele toma seu corpo inteiro. Mas, se você tem vida com Deus, se você ora, se você é um servo de Deus, se você é íntegro nas suas decisões diárias, nas suas escolhas, nada vai acontecer. Deus envia anjos, meus irmãos, para nos proteger. Tem anjo de guerra à sua volta aí na sua casa com espada desembainhada. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi aqui na minha casa. Certo dia eu estava tomando banho e quando eu saí do chuveiro, eu estava me enxugando, né, secando o corpo, eu comecei a ouvir barulhos de espada. E eu falei, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, eu não sei, acho que eu tô com sono, tô cansado. Aí quando eu abaixei a cabeça para secar os pés, eu escutei novamente espadas batendo, meus irmãos. Aí o Espírito Santo disse para mim, no momento em que eu comecei a orar, antes de dormir, eu sempre oro a Deus, sempre intercedo pela vida de vocês, pelos da minha casa, da minha família, e Deus me falou, eu permiti que você ouvisse para você entender o que está acontecendo à sua volta. O quão grande é a fúria do inferno contra a sua vida. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que o Senhor, ele tem um propósito na minha vida, na sua vida, e ele quer parar a gente. Mas está repreendido no nome do Senhor Jesus, não vai parar. Ele não conseguiu, ele não vai conseguir. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declara aí do outro lado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está lá no livro de Josué, capítulo 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É promessa de Deus. A sua casa é promessa do Senhor. A sua família é promessa de Deus. Ninguém pode parar, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Aqui tem pessoas que estão extremamente tristes, desanimadas, olham para o cenário, olham para relacionamento, olham para a convivência com familiares, com filhos. Está desiludido, está fraco, está fraca. Mas não permita. Se levanta, meu irmão, se levanta, minha irmã. Essa palavra aqui é uma palavra de ânimo para você que está aí do outro lado. É para você sacudir essa poeira, não desistir daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E eu te digo nessa noite abençoada, a proteção de Deus é na sua vida. E se a proteção de Deus é na sua vida, quem é que vai te derrubar? Quem é que vai te parar? Quem é que pode impedir o que Deus tem para fazer na sua história? 2026 é um ano de cumprimento de grandes promessas da parte de Deus. Aqui tem pessoas que já receberam este recado. Aqui tem pessoas que estão recebendo pela primeira vez este recado através da minha vida. 2026 é um ano de cumprimento de promessas. Deus tem coisas extraordinárias para te entregar ao longo desse ano. Não ceda, não desista. Declare aí dentro da sua casa, eu não cedo, eu não abro mão da minha promessa. Declara aí, eu não cedo, eu não abro mão da minha promessa. Maior é o Deus Todo-Poderoso do que aquele que está lá no mundo destruindo, trazendo devastação para a vida de milhares de famílias, milhares de pessoas. O inimigo, ele entra só em casa vazia. Se você estiver cheio da graça, se você estiver cheio da presença do Senhor, ele pode vir quente, mas ele vai embora com 2 fervendo. E o Senhor, ele me tomou num mistério muito forte nessa madrugada. E ele disse para mim, meu filho, aqui tem casais que o inimigo está arrumando uma forma de criar uma separação, de trazer destruição para famílias, mas está repreendido pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus é na sua vida, vaso. Deus é na sua vida, varoa. Agindo Deus na sua vida, na sua história, ninguém pode impedir, ninguém pode mudar o plano de Deus na sua história. Deus é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou na sua história. Pode estar passando por prova, pode estar passando aí por vales, por desertos, escassez financeira, pode estar passando aí por provações aí, a geladeira está vazia, só tem ovo ou só tem água. Mas o Senhor, Ele tem a hora certa, o momento certo de agir.
de trabalhar, de fazer as coisas para mostrar para mim e para você que Ele é na sua vida. Que nada escapa aos olhos, que nada escapou das mãos do Todo-Poderoso. Ele é na sua vida, vaso. Ele é na sua vida, varoa. Não desista daquilo que o Senhor te prometeu. O inimigo está tentando te parar, ele está tentando te paralisar através dos pensamentos. Ele está tentando te paralisar através de pessoas. Ele está se levantando como oposição através dos teus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Por quê? Porque a boca é terrível. Tiago capítulo 3 diz que da mesma fonte não devem jorrar águas doces e amargas. Ou eu sou bênção ou eu sou amaldiçoador. Eu não posso ser as duas coisas. Porque a palavra diz que não tem como eu agradar os dois deuses. Ou eu agrado ao o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ou eu agrado o diabo. E como que eu faço isso? Com os meus pensamentos, com as minhas ações, com as minhas atitudes, com a minha falta de vigilância, com a minha falta de sabedoria, com as escolhas erradas, escolhas impensadas. E ele vem aqui, no sapatinho de lã, só esperando a hora certa de atacar, de agir. Talvez você esteja aí no seu ambiente de trabalho recebendo muitos elogios. Talvez tem pessoas aí que estão se aproximando para tentar entender o porquê que você é uma pessoa diferente, o porquê dos seus resultados, o porquê que você conquista tantas metas, porquê que você conquista tantas premiações. Aí fala que você virou uma referência, que ele quer aprender com você. Só esperando a hora de puxar teu tapete. Talvez ele esteja elogiando porque você é uma pessoa estilosa, você sabe se arrumar bem, você anda lá com o seu cabelo na régua aí, os varão, a varoa lá com o cabelo tudo na estica, alisadinho, unha pintada, maquiagem feita, e fica ali só ali, nossa, você tá diferente e tal, você tá se vestindo bem, ô, seu varão lá é um homem de sorte, vigia. Toma cuidado. Talvez você está desabafando com pessoas e está abrindo coisas particulares da sua vida para gente que você nem tem tanta intimidade assim. Talvez você esteja abrindo a sua vida aí para esse parente que é invejoso, contando coisas confidenciais. Esse vizinho, essa vizinha aí que é contendeira, que pega tudo aquilo que você fala para ele e leva para os demais lá fora. E começa a distorcer as coisas. Tem gente que não aumenta, não inventa, né? Ele só aumenta, né? Ele pega a coisa pega aqui a gota d'água que caiu no copo e transforma ela numa tempestade, querendo trazer devastação para dentro da sua casa. Então, ore a Deus, peça discernimento espiritual. Deus nunca deixará você enganado, enganada. O Senhor, ele diz na palavra dele lá em Daniel 2:22. Ele sabe quem é que está em trevas e quem é luz, porque a luz mora com ele. E ele revela o profundo e o escondido. Quando a gente anda com Deus, gente, não tem derrota. Mas veio um rolo tão forte, eu estou todo arrepiado aqui só de lembrar. Veio um rolo nessa madrugada e o Senhor falou: filho, você vai entrar e você vai falar para os meus filhos, a minha proteção está sobre a vida deles, mas é tempo de vigilância. É tempo de orar mais, de falar menos, de descer mais na presença do Senhor, de guardar a santidade, porque o inimigo está furioso. E ele só está esperando a hora certa de agir, de atacar, mas ele não vai conseguir. Nós estamos juntos aqui todos os dias. Quando eu não estiver ao vivo, eu estou entregando aí a palavra de Deus. Tudo que é entregue aqui no canal Palavra de Fé, debaixo de muita oração, de muita renúncia. E quando Deus me confirma essa palavra no meu coração, Ele ministra, Ele fala: filho, hoje você vai falar isso para pessoas que estão passando por tal situação. O Senhor, Ele sempre fala ao longo do dia comigo, porque eu sempre me mantenho em espírito, nos meus pensamentos, nas minhas intenções, mesmo trabalhando, né? Eu trabalho em casa, eu sou autônomo, mas eu estou sempre ali buscando a Deus, eu estou louvando ao Senhor, boto o fone de ouvido, começo a ouvir louvores, porque a palavra de Deus diz que o Senhor habita entre os louvores. Então talvez você esteja aí entristecido,
se sentindo fraco, fraca, porque você não tem buscado da maneira correta. Até ora, mas não ora com intensidade, não ora da maneira correta, não usa a palavra de Deus nas suas orações. Eu já entreguei essa chave para os irmãos aqui. Use a palavra de Deus quando você estiver orando. O Senhor, ele não vai contra a palavra dele. A palavra dele é a bússola, é um decreto. A palavra dele é a direção que nós precisamos. Ele diz na palavra lá em João 8:32, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, palavra de Deus. Verdade, só vem de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor não falha. Eu acabei de dizer para os irmãos aqui, ele não muda, é imutável. E a palavra do Senhor, ela produz vida. E ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Eu escuto várias pessoas dizendo, a vida com abundância é eu ter uma vida abençoada materialmente falando, uma boa casa, um bom carro. Não. Isso daí, ela aflora na vida da gente quando a gente começa a emanar a presença do Senhor. Quando a bênção de Deus está em nossas vidas. A gente começa a dar frutos para todos os lados. É como uma árvore. O Senhor, uma vez, ele trouxe uma revelação para mim, mostrando as 4 estações do ano. A natureza, ela passa pelo período da poda, né, que é o período do outono, aí depois vem o período da seca, que é o inverno, depois os galhos começam a crescer, começam a dar frutos, e depois vem o tempo da colheita. E conosco, em nossas vidas, não é diferente. Talvez você esteja aí passando por um processo árduo, difícil, duro nas mãos de Deus. Não sabe a quem recorrer, não sabe o que fazer, qual decisão tomar. Mas o Senhor, ele está usando a minha vida como resposta para você que está aí do outro lado. Busque a Deus, busque ao Senhor, confia no Deus Todo-Poderoso. Ele tem a resposta certa para você. E nessa noite ele está usando a minha vida para trazer essa direção, para te abençoar. Amém, meus irmãos? Recebam essa palavra de fé nessa noite abençoada. Creiam, curtam, compartilhem essa mensagem. Deixe aqui os seus comentários, pedidos de oração no canal. Estou recebendo diariamente recado de muitas pessoas pedindo que a gente interceda em oração. Eu já estou fazendo isso, mas os irmãos que sentirem no coração aí de especificarem oração, a gente está aqui, a gente está junto, vamos caminhar junto aí ao longo deste ano de 2026, e que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado através das nossas vidas. Como eu disse a vocês, eu não sou melhor do que ninguém, não me acho maior nem pior do que ninguém, estou aqui para fazer o que o Deus Todo-Poderoso colocou no meu coração, e eu estou buscando sempre andar na obediência. Quando nós somos obedientes ao Pai, as coisas começam a acontecer, começam a aflorar em nossas vidas. Por muitos anos da minha vida eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, quebrei a cara, fiz coisas erradas, tomei decisões ruins para a minha vida, arquei com as consequências porque a semeadura é viva, mas hoje eu estou na presença do Senhor já há quase, vai completar 5 anos, né, no mês que vem, e hoje eu vivo aquilo que o Deus Todo-Poderoso reservou para a minha vida, a minha porção. E Ele deseja fazer o mesmo com você, deseja derramar o mesmo sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora, vamos agradecer a Deus. Nós já estamos caminhando para o final dessa terça-feira, 20º dia já do mês de janeiro, está passando rápido, o ano vai voar, assim como foi o ano passado, mas que seja um ano diferente, seja um ano de conquistas, um ano de vitória, um ano que a prosperidade e a paz do Senhor esteja conosco todos os dias, em todos os momentos, mas que acima de tudo, meus irmãos, nós não venhamos a esquecer quem é o nosso Pai, quem é o Deus que nós servimos. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus fiel, Deus poderoso, Pai querido e Pai amado, nós entramos nessa noite, meu Pai, na Tua presença, e em concordância com os meus irmãos, Pai, nós abrimos um clamor a Ti nessa noite. A Tua palavra nos ensina, meu Senhor, que se 2, 3 ou mais estiverem reunidos no Seu nome, o Senhor se fará presente, e eu creio, meu Pai, que o Senhor está aqui conosco nessa noite. E nesta terça-feira abençoada, meu Pai, já estamos caminhando para o término deste dia, nós queremos Te agradecer porque o Senhor se declarou neste dia como proteção, o Senhor se apresentou a nós como livramento, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, então nós queremos Te agradecer, Senhor, pelos livramentos que nós não vimos, queremos Te agradecer pelos livramentos que nós podemos, Pai, contemplar. Mas nós queremos Te agradecer também, Pai, porque nós estamos de pé, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, glorificando o nome do Senhor, porque só o Senhor, Pai, é digno de glória, de poder, de louvor. Nós declaramos, Pai, que toda a honra, Pai,
seja dada a ti, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não erra, o Senhor não falha, porque o Senhor não mente. Eu quero clamar aqui pela vida dos meus irmãos presentes, que a graça e a proteção do Senhor está sobre a vida deles. Dá uma madrugada, Pai, de sono tranquila e reparadora para os meus irmãos, que o teu Santo Espírito possa visitar o meu irmão amado, a minha irmã amada, Pai, trazendo refrigério, renovo, renova as forças, Pai, dos meus irmãos, renova a fé deles a cada dia, meu Pai. Visita, Pai, nessa madrugada eles. A tua palavra diz que as bênçãos do Senhor nos alcançam até enquanto nós estamos dormindo, Pai. Mas eu estou clamando, intercedendo pela vida dos meus irmãos, Pai, porque o Senhor me disse na madrugada passada que eu falaria para pessoas que estão sendo setadas, atacadas pelo inferno, Pai, e não estão sabendo lidar com a situação, Pai. Mas foi até hoje. Está caindo nessa noite abençoada todo o levante do inferno contra a tua vida. Eu declaro que você é abençoado, você é escolhido, escolhida do Senhor, e nada poderá prevalecer contra a sua vida, porque a palavra do Senhor nos ensina lá em Romanos 8, capítulo 28, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo está cooperando para que você evolua, para que você cresça, para que você avance na presença de Deus. E que se cumpra aquilo que está na palavra de hoje, Salmo 121, 3. Que você não caia, que você não tropece, que o Senhor te guarde nos dias em que o inimigo tentar trazer desonra para dentro da sua casa, tentar trazer vergonha para a sua vida. Está caindo por terra agora todo o levante do inferno contra a sua família, contra a sua casa, contra a vida daqueles que você ama. Que o Espírito do Senhor possa transitar na sua casa trazendo paz, quebrando amarrações, quebrando toda a inveja, toda a seta maligna, dados inflamados. Que o Senhor possa desatar toda a corrente espiritual que aprisionou a sua vida, foi até hoje, todo embaraço, toda a seta maligna, tudo aquilo que o inimigo levantou nos seus pensamentos, que seja repreendido agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu declaro vida, eu declaro saúde, eu declaro bênção sem medida sobre a sua vida. Eu declaro que em 2026 você viverá o sobrenatural do Senhor, que você terá motivos para sorrir, que você dará glória na sua casa, que você agradecerá ao Senhor pela bondade dele, pela misericórdia dele na sua vida, na sua história. No nome do Senhor Jesus, assim eu oro e assim eu entrego, meu Pai, essa oração nas tuas mãos. Acampa com os teus anjos ao nosso redor, Pai, nos proteja, nos livra, Senhor, e nos guarde de todo mal. No nome do Senhor Jesus nós oramos nessa noite, meu Pai, te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos sustentado e até aqui o Senhor tem nos ajudado. E todos vocês que estão aí do outro lado digam amém, glória a Deus. Graças a Deus, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege e nada poderá prevalecer contra a sua vida. Receba essa palavra de fé nessa noite abençoada, creiam, curtam e compartilhem a mensagem, deixarei esta gravação, este vídeo está sendo gravado, deixarei disponível no canal. Abençoe a vida daqueles que o Espírito Santo tocar no seu coração. Seja um abençoador, um semeador de vidas para que outras pessoas sejam alcançadas, né? Nós estamos vivendo aí num tempo complicado, um tempo difícil. O mundo jaz no maligno, como diz a palavra, né? Muitas coisas ruins acontecendo, mas aqueles que decidem caminhar com Deus, com o Senhor Jesus, não serão abalados. Vão passar por lutas, vão passar por provas, vão passar por pelejas, mas vão prevalecer. Porque a palavra do Senhor diz lá em Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Receba aí a sua bênção, receba essa palavra de fé, mãozinha de concha para receber a bênção dessa noite, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, meu Pai, a tua igreja amada, e todos vocês digam amém, glória a Deus e graças a Deus. Desejo a todos vocês um ótimo final de noite, que a bênção do Senhor esteja com você em todos os momentos, que a presença dele seja constante na sua vida e que ele te conceda olhos e ouvidos espirituais para entender aquilo que você está vivendo hoje e para onde o Senhor deseja te enviar. Amém? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e uma boa noite. Bom descanso.